continua fechada, por exemplo, para carne in natura, só um exemplo, lembrar que nos últimos 10 anos, o Brasil saiu de uma posição insignificante para o primeiro lugar mundial na exportação de carne bovina in natura. Ou seja, esse mercado americano, pelo menos no momento, não está fazendo falta. O que não quer dizer que a gente não deva continuar lutando para conseguir quebrar essa barreira. Mas ela já não é mais aquele estrangulamento que nós sentimos aí no final dos anos 90. Da mesma forma, restrições à entrada de etanol brasileiro ainda persistem e devem ser combatidas, mas no momento pouco influenciam, até porque não temos etanol suficiente para exportar, se alguém quiser comprar. Assim é que na recente edição do Plano Brasil Maior, esse aspecto de luta contra as barreiras externas praticamente não teve ênfase alguma. E curiosamente, nós fizemos uma pequena inversão e colocamos como ênfase a defesa comercial, que não vão adiantar nada, porque o assunto será explorado com a maior competência no painel seguinte a esse. Bom, esse modesto balanço desses 3 pontos de 10 anos nos leva ao que nos interessa agora. A exemplo do que foi feito no câmbio, nós pretendemos fazer no comércio exterior. Criar o regulamento único de comércio exterior. A semana que vem, um grupo de trabalho já começa a pleno vapor a trabalhar na nossa prioridade, a prioridade da Secretaria Executiva da Camex. Bom, ela me mostrou uma placa ali, deve ser 5 minutos, mas eu estava sem óculos. 5 minutos. A prioridade da Secretaria Executiva da Camex será essa revisão de toda a regulamentação de comércio exterior e há o objetivo de criar até o final deste ano um primeiro esboço de um documento único de comércio exterior, um regulamento único que condense a legislação atual, mas lembrando sempre que no momento em que nós fazemos esse tipo de trabalho, a gente acaba modernizando a legislação. Por exemplo, a gente recém descobriu que o Conselho Nacional de Comércio Exterior está vivo em algum lugar. Ainda tem algumas competências que são dele, apesar de ele estar desativado desde 1990. Eu sou secretário executivo. O senhor deve ter alguma coisa a receber lá, inclusive. Assim, nós temos uma série de coisas. Nós descobrimos, por exemplo, nós temos 17 órgãos que são intervenientes na alfândega. Isso não é novidade para ninguém. Mas é que esse número pode subir a 37, dependendo do ponto que a gente olha e se intervém direta ou indiretamente no processo. Um exemplo, a Infraero, ao determinar o horário que fecha o armazém, ela interfere no funcionamento do comércio exterior. Então, chegam a ser 37 intervenientes no comércio exterior de forma desorganizada, o que é pior. Uns trabalham na segunda, outros na terça, outros não trabalham, outros querem 40 dias para dar resposta. Então, a nossa contribuição, a contribuição da Secretaria Executiva da Camex, além de cumprir a sua obrigação diária, é claro, não podemos abrir mão disso também, vai ser trabalhar nessa unificação da legislação brasileira para esse ano. É essa a contribuição que eu queria dar nesse momento. Obrigado, doutor Garofalo. Estamos ouvindo, o senhor pode falar. Eu queria apenas, já que nós estamos discutindo competitividade, eu queria apenas lembrar algumas coisas para complicar a nossa discussão. Eu desejo ao Garofalo toda a sorte do mundo, porque ele vai enfrentar a maior e a pior batalha de todos os tempos. Eu sei que eu já passei por isso. Na década de 60 eu consolidei a legislação de comércio exterior brasileira e criei o CONSEX famoso, que gerou uma crise de bastidores, pouca gente sabe disso, e foi mais fácil porque o regime era forte. Naquela época um mandava e os outros obedeciam. Hoje todos mandam e ninguém obedece, parece que inverteu a fórmula, né? Agora que o Garofalo vai ter que quebrar alguns tabus. O primeiro tabu é que todo órgão do governo acha que tem que estar presente em tudo.
De repente você tem um comitê de financiamento. A exportação, que devia ter 3 membros, tinha 15 membros. Por quê? Todos os órgãos do governo acham que devem participar de alguma coisa. Talvez seja o efeito de Brasília, que não tem muito o que fazer, todo mundo quer participar de tudo. Existem alguns mitos que o Garofalo vai ter que lutar contra, né? Você tem um mito, por exemplo, da taxa de juros no Brasil. Há 50 anos que eu ouço que é preciso ter um juro alto para combater a inflação. Eu sempre aprendi no curso primário que juro alto você combate a inflação no curto prazo, uma estratégia de curto prazo. A longo prazo é maluquice, né? É maluquice. É coisa dos países desenvolvidos, tudo bem. O que nós temos que fazer é cuidar da produção, a produtividade, etc., para combater a inflação na realidade. O segundo mito que existe aí é o câmbio. Desculpe, viu, Janete, você está lá na ponta. O câmbio é fundamental. Sem câmbio, sem uma boa taxa de câmbio, o comércio exterior tropeça, todo mundo estamos de acordo. Mas é preciso entender que o câmbio é um dos instrumentos de uma política de comércio exterior. No passado, veja bem, nós usamos o câmbio, inclusive eu pessoalmente, na função, para contornar e superar as dificuldades burocráticas internas dos custos. Não é isso? Se dava câmbio para o exportador e desvalorizava para segurar a importação. Se manejava o câmbio ao nosso bel prazer. Por quê? Porque é possível, a legislação permitia. Hoje não permite. Então, ou nós temos um câmbio que contorne as mazelas internas, que é muito complicado, muito difícil, ou vamos ter que arrumar a política de comércio exterior, entrando o câmbio como um dos instrumentos coadjuvantes da política de exportação, que é importante, sem dúvida. E o terceiro grande mito que nós precisamos quebrar no Brasil é que o Estado é importante e tem que estar presente em tudo que se faz nesse país. O Estado do brasileiro é um peso morto. Nós temos 2 segmentos realmente na sociedade, é o empresarial e o Estado. A empresa brasileira faz um esforço para melhorar a produtividade, está dando salto de produtividade. A agricultura está aumentando a produtividade. E o governo, por outro lado, é o peso que está em cima da sociedade. Não quer dizer que o Estado tem que sair, nada disso. O Estado tem que ser mais leve. O Estado não pode ser tão pesado como está hoje no Brasil. Quer dizer, ele está interferindo demais e bloqueando as coisas. O segundo ponto que eu acho que da nossa discussão aqui que é relevante é o que o Garofalo falou. Tem que rever essa infernalha de legislação. Você não pode fazer uma política de comércio exterior com 900 decretos, 300 leis, milhares de atos, todo mundo baixando nada executivo. Tem que fazer realmente uma consolidação. Aí, meu caro amigo Garofalo, meu líder, é preciso que se convença desse país que alguém tem que mandar no comércio exterior e os outros são coadjuvantes, tem que participar. Alguém tem que dirigir. Você não pode ter constantemente um montoeiro de gente baixando o ato. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Eu tenho defendido um pouco transformar a CAMEX num conselho forte, poderoso, único realmente, que estabelece regras de comércio exterior, único, inclusive sobre a alfândega, sobre a aduana, sobre a Receita Federal. E criarmos pelo menos um Ministério de Comércio Exterior e Serviço. É fundamental você dar um destaque, pelo menos aí no setor, já que se cria ministério de qualquer bobagem no Brasil. Temos até o ministro do Porto. Porto, pelo amor de Deus, Porto tem que ser simplificado, tem que ser privatizado. Não é criar um ministério para Porto. Eu acho que o Garofalo está certo. Nós temos que ajudá-lo porque ele tem a missão de arrumar a legislação. É muito complexo isso. Ele vai ter que ter a missão de informar os diferentes parceiros de governo que não tem mais anuência prévia. O que é anuência prévia na exportação? É uma tolice que não tem dimensão a não ser meia dúzia de carros. Quem tem que fazer exigência ou verificar se um produto farmacêutico é bom ou ruim é o importador, é o país lá fora, não somos nós. Eu dizia para a dona Tânia há pouco, nós temos hoje mais barreira na exportação do que na importação. Nós estamos invertendo a coisa. E essa é a função do nosso Garofalo nessa política de competitividade. Se nós não desmontarmos primeiro a máquina, não sei se vocês sabem,
que no Brasil, nós chegamos a levantar na EB, o Brasil tem 120 e poucas taxas diferentes em todos os setores. 120 e poucas taxas. Se nós formos verificar na exploração, tem dezenas de taxas. Todo órgão do governo cobra taxa. Você entrar no porto com uma carga tem taxa. O navio chegar no porto tem taxa para a Anvisa. Todo mundo cobra alguma coisa, são chamados orçamentos particulares, ou para atender o ego das pessoas. É preciso desmontar isso para termos competitividade. São pequenas bobagens, diriam alguns, mas que são fundamentais. Das bobagens é que nós vamos fazer um todo realmente competitivo. Garófalo, que Deus lhe ajude, no mínimo, você vai enfrentar uma parada que não